Olá, amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Eu sou a Vanessa Merlin, que bom que você está aqui comigo para a gente conversar sobre as nossas amadas orquídeas. Pessoal, esse é um vídeo especial para você que está chegando no canal agora, para você que conhece a Orquilogia e não conhece o canal Orquidicas, para você que de verdade comprou a sua primeira orquídea e não sabe o que fazer, para você que ganhou a sua primeira orquídea e não sabe o que fazer, ou você que aprendeu, que conheceu a beleza das orquídeas e agora quer começar a cultivar. É um vídeo de primeiros passos, é um vídeo de primeiras informações. Então aqui a gente vai falar como comprar, o que acontece, como que a planta chega, o que eu faço quando ela chegar na minha casa, como que eu faço esse cultivo, o que eu tenho que fazer pouco tempo depois, a médio prazo, a longo prazo. Então nós vamos ter todas essas informações aqui, substrato, o que usar, o que não usar, todas essas informações nesse vídeo. Então fica aqui, vai assistindo se você achar legal por partes para você poder ir anotando as informações e você vai ver ao longo do vídeo todas essas informações, ok? Então esse vídeo é para você que comprou a sua primeira orquídea e não sabe o que fazer, ou que está com alguma orquídea que você ganhou em casa e quer saber o que fazer com ela, ok? Beleza? Vamos lá? Eu trouxe vários exemplos aqui para vocês, para que a gente possa conversar e você vai sair daqui e você vai conseguir mexer com a sua primeira orquídea, certo? Qual que é a primeira coisa, uma das coisas mais importantes que eu vou começar abordando aqui nesse vídeo? É quanto fazer a compra da sua planta. Então nós temos duas situações, você está em casa e você ganhou uma planta de presente, como essa Phalaenopsis linda aqui, tá? Ela chegou, tá linda, maravilhosa, florida, o que você vai fazer? Colocar em algum lugar da sua casa para enfeitar a sua casa e aproveitar essa floração. Então, esse é o passo 1. Mas, o outro detalhe é que você não ganhou uma planta, você decidiu entrar num site e fazer uma compra, ok? Então, passo 1. A primeira coisa que você tem que saber e fazer é ler exatamente o anúncio do que você está comprando. Por quê? As pessoas em geral, quando começam a cultivar orquídeas, elas compram a planta pela flor. Então, em geral, o que você encontra nos anúncios de orquídea? Por exemplo, Cattleya labiata e uma foto da flor bem bonita. Se você simplesmente clica ali e compra o produto, primeiro, sem ler as especificações, você não sabe se a planta é jovem, se a planta é adulta, se a planta vem envasada, se ela vem desenvasada, ok? São informações importantes até para que você não se frustre quando você receber o seu pedido em casa, entendeu? Então, por exemplo, se você olhou a foto de um anúncio de uma planta e falou assim, não, eu quero essa planta do jeito que ela tá, leia o anúncio, porque pode ser a mudinha dela. Plantas jovens não florescem. Então quem tem muita pressa, quem está querendo ver essa floração rápido, precisa adquirir a planta adulta, ok? Certo até aí? Então tem esses detalhes. Geralmente quando a pessoa vai em um orquidário ou numa floricultura, ela já encontra a planta adulta e florida e traz ela assim para casa. E quando a gente vai comprar na internet, a gente tem que aprender a ver todos esses detalhes, ok? Então prestem sempre atenção, quando vocês forem fazer a compra de uma planta, sempre ler o anúncio, ver o que está especificado e decidir naquele momento se está bom para você efetuar aquela compra ou não, certo? Mas em geral o que acontece? Em geral as pessoas clicam nos anúncios, fazem as compras e não leem. E aí elas estão em casas, contentes, né, esperando, ansiosas para que chegue aquela compra que ela fez. Às vezes compra 2, 3 plantinhas e aí chega uma caixa bonitinha, embalada. Geralmente as orquídeas vêm em caixas de papelão, né, bem acondicionadas, com mais papel ali dentro para que ela fique bem firminha. E aí a pessoa vai toda feliz da vida porque viu lá um anúncio da Cattleya labiata tipo. E aí tá uma foto desse jeito aqui, ó, bem bonitona lá na frente. E aí ela foi, comprou essa planta, certo? E tá lá ansiosa, esperando que ela chegue. Deixa eu virar ela aqui para vocês verem, a plantona bonita. Tá lá, ansiosa, esperando que a planta chegue. E aí, de repente, a pessoa abre a caixa e o que tem lá dentro? Isso aqui. Uma planta sem flor, sem vaso,
E aí você recebe essa planta e olha assim e fica decepcionada porque você não leu o anúncio, não viu o que estava descrito ali, e você recebe essa planta e não sabe o que fazer, certo? Acho que isso acontece com muita gente. Então é sobre esses detalhes que a gente vai falar aqui hoje, ok? Bom, essa daqui não é uma muda de Cattleya labiata, tá? Isso aqui é uma muda de Cattleya intermédia, mas eu vou usar para exemplificar. Então tá bom, você já entendeu que você precisa ler o anúncio, saber direitinho o que você está comprando, ter a informação, até para você escolher. Olha, eu quero comprar plantas jovens e quero ficar cultivando essas plantas até que elas floresçam. Não, eu quero comprar plantas adultas, porque ainda que, não esquece um detalhe, orquídea floresce uma vez por ano. Então, não significa que você entrando num site agora e vendo uma planta com foto, que você vai receber essa planta florida. Você vai precisar de estar na época de floração dela, para que ela venha, por exemplo, com botões, ou venha florida. Tem um detalhe, as orquídeas são muito delicadas quanto à floração. Se você compra uma planta que a pessoa está falando assim, ó, esta planta está florida nesse momento, provavelmente ela vai chegar na sua casa sem flor. Ainda que ela esteja assim, ó, linda, como essa Cattleya Hester trilabelo aqui, a hora que o fornecedor, que o vendedor pegar essa planta, desenvasar, ou ainda que ela seja fornecida para você com vaso, colocar numa caixa, tampar tudo direitinho para te enviar, é óbvio que essa floração vai passar. O fato de você trancar a planta na caixa não vai ter como essa floração chegar dessa forma para você, tá? Infelizmente, não tem jeito. Se a planta tiver com botões, existe a possibilidade desses botões ainda chegarem inteiros na sua casa e florescerem, mas os botões também podem abortar nesse mesmo processo, ok? Então, conseguir comprar orquídeas floridas, eu comprei hoje, eu quero que ela chegue florida na minha casa daqui a uma semana, isso é muito difícil. Então a gente precisa ter esse entendimento, que a orquídea só floresce uma vez no ano. Se ela estiver florida e for colocada numa caixa, essa floração vai passar. Se ela tiver com botões, existe uma grande chance dela chegar com botões e ainda florescer na sua casa nesse ano. E se ela estiver fora da época de floração, é dessa forma que ela vai chegar para você, ok? É desenvasada ou ela pode chegar para você envasada desta forma, ok? Essa é uma outra Cattleya, uma Cattleya híbrida, tá? Então vamos lá, até aí tudo bem, ok? Deu para entender? Então presta atenção nessas regras para que você não se frustre nas suas compras. Tá? Isso não significa que você foi enganado, significa que você não leu direitinho o anúncio do que você estava comprando, ok? Então beleza, estou em casa muito ansiosa, chega a minha caixa de orquídea e aí vem desse jeito. Aí você olha assim e fala, meu Deus, o que eu faço? É disso que a gente vai conversar agora, tá? Por que que geralmente as plantas seguem desenvasadas? Por conta do valor do frete. Quanto mais, imagina esse vaso aqui, ó, a diferença de você pagar para transportar esta planta e de você pagar para transportar essa planta. São valores totalmente diferentes. Essa planta aqui, desse jeito, vamos dizer que com a embalagem, ela vai pesar cerca de 500 gramas. Essa daqui já passa de 1 quilo. Por quê? Porque aqui você tem vaso, planta, substrato, pedra e tudo mais aqui dentro, ok? Então é por isso que as plantas costumam seguir desenvasadas, tá? Então você está na sua casa, recebeu a sua planta desenvasada e o que você faz? Você precisa fazer o replantio desta planta, ok? Por quê? As orquídeas, em sua maioria, são epífitas. Plantas epífitas, elas precisam ter contato com um substrato onde elas possam grudar as suas raízes e continuar vegetando e continuar vivendo. Algumas pessoas hoje em dia ainda falam que as orquídeas são parasitas. Elas não são parasitas, elas são epífitas. Só usam as suas raízes para grudar ou na árvore, ou no substrato, ou no toco, onde você decidir fazer esse plantio, ok? O que é o ideal? Para que você... Vamos dar um exemplo. Se você vai fazer uma horta, você compra
a sua floreira, o vaso para fazer a sua mini horta, você compra o material de drenagem e você compra a terra, inclusive para você fazer isso. Com as orquídeas não é diferente. Se você pretende cultivar orquídeas, você precisa ter também o material de cultivo ideal para isso, tá? Em geral, hoje tudo é muito fácil, você tem acesso a muitas coisas, inclusive lá na Orquiloja, para quem já me conhece. Mas você precisa disso, não tem como você querer cultivar uma orquídea que é epífita, que vive grudada em árvore, num vaso com terra. Entende isso? Da mesma forma que você não pode pegar uma samambaia e resolver tirar todo o substrato onde ela está e amarrar num toco, porque ela não vai conseguir vegetar. Como você não pode fazer isso com Comigo Ninguém Pode, como você não pode fazer isso com uma planta, um lírio da paz. Entende? Então a gente tem que saber exatamente como a planta vegeta. Bom, sua planta chegou e você não sabe o que fazer. Primeira coisa, substrato é tudo aquilo que se usa para plantar algo, tá? Então, substrato de horta é terra, ok? Substrato para cactos e suculentas tem esse nome porque ali dentro vão componentes ideais para cactos e suculentas. Substrato para orquídea é específico para orquídea. Geralmente ele é feito de pinos, ele tem carvão, às vezes ele tem chip de coco e às vezes ele tem esfagno. Para quem não sabe, quando a gente fala esfagno, esse esfagno é o musgo. Muita gente conhece como musgo, você encontra em pacotinhos assim para comprar. Então, geralmente a gente encontra pacotes de mix prontos para você fazer o plantio da sua orquídea. Esses pacotes têm vários tamanhos. Se você tem muita orquídea, você vai comprar um pacote maior. Se você tem pouca orquídea, você vai comprar um pacote menor. Orquídeas são epífitas, precisam ser plantadas dessa forma. Também podem utilizar outro substrato, mas isso aqui é para você que recebeu a planta agora e não sabe o que fazer. Eu vou te dar a primeira opção. Você vai usar um vaso. Você pode usar um vaso plástico, você pode usar um vaso cerâmico, o que tiver à sua disposição. Qual que é a coisa mais importante que você precisa saber? Orquídeas gostam de vasos pequenos. Nenhuma orquídea vai gostar de estar num vaso grande. Por quê? Rapidamente para você saber. Quanto maior o vaso, mais tempo essa planta leva para se fixar, mais tempo a água da sua rega que está lá dentro vai demorar para secar, e esse tipo de situação pode levar a sua orquídea à morte. E aí você vai ficar triste, vai falar que você não vai mais cultivar orquídeas ou que você não tem sorte com elas, ok? Então, por exemplo, eu tenho 2 tamanhos diferentes de vasos aqui, ok? Este vaso é muito grande para plantar essa orquídea. Quando eu coloco essa orquídea no canto desse vaso, olha quanto espaço sobra na frente dela. Isso é muito. Como é que você faz essa conta quando você quer replantar uma orquídea? O vaso que você vai utilizar para replantio tem que sobrar, olha aqui a diferença para o segundo vaso, no máximo 2 dedos de espaço entre a planta e a beira do vaso. Dessa forma você não erra quanto ao tamanho do vaso para você plantar a sua orquídea. Nesse daqui, se eu encostar essa orquídea no canto desse vaso, vocês podem ver que já dá 4 dedos de sobra aqui entre a planta e o vaso. Então ele é muito grande, ok? Mas vamos primeiro falar disso. Recebi a minha planta, quero colocar ela num vaso antes que ela morra, porque eu acabei de comprar. Basicamente, o que você tem que ter? Um material drenado e o substrato para essa planta. Nesse caso aqui eu peguei 2 coisas muito simples e fácil para você usar no seu plantio aí na sua casa. A primeira delas é pedra brita. Brita de construção. Às vezes você tem em casa aí um pouquinho guardado, às vezes você pode passar numa casa de material de construção e comprar. Só que quando você for utilizar a brita para esse fim, você precisa lavar. Pode ver que essa brita está bem lavadinha. Por quê? Esse pozinho que tem na brita é como se fosse um pozinho, sabe o pozinho do cimento? Isso queima a raiz de orquídea, tá? O que você precisa fazer então? Pegar a sua brita e colocar no fundo do seu vaso. Lembrando, plantio de orquídea é muito fácil. Vanessa, mas você já colocou 2 vezes. Por quê? Quanto você está colocando?
Imagina que eu estou colocando 2 dedos de brita no fundo do vaso, ok? Para você ver. Esse é o material drenante. Para quê? Para que quando você rega a sua planta, a água escorra e não fique acumulada aqui dentro, ok? Então eu decidi fazer o plantio no vaso plástico. O que eu vou fazer agora? Vou pegar a orquídea que eu acabei de receber, que chegou assim, vou colocar dentro do vaso e vou simplesmente completar com substrato. Nós temos substratos maiores, deixa eu pegar aqui, e nós temos também no mercado substratos com um tamanho menorzinho, que eu vou mostrar para vocês. Com um floco bem menor. Ah, e tem problema, eu posso usar o substrato que eu quiser? Pode. Geralmente, por que tem essa diferença? Quando você vai fazer plantio de plantas menores com raízes muito finas, a gente usa o substrato menor. Plantas com raízes normais, usamos o substrato maior, mas fica a seu critério. Você pode sim, por exemplo, essa planta aqui, ela pode ser plantada tanto com substrato maior, com esse mix, quanto com o menor. Então eu vou pegar aqui agora, coloquei a planta dentro do vaso, o fundo do vaso está com brita, e o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou completar o vaso com o substrato. Vocês viram que eu peguei um pouco do substrato maior e agora, inclusive, eu vou pegar o substrato menor. Não tem problema nenhum eu fazer esse tipo de mix nesses plantios. Ó, estou completando, vou pegar de novo mais um pouco do substrato maior. Vou colocar aqui. Sabe quando você arruma, vamos dizer, alguma coisa dentro de um potinho, que você simplesmente encaixa e arruma com o seu dedo. Esse apertão aqui não pode ser muito forte, porque você pode quebrar as raízes que estão ali dentro. Mas olha como foi rápido. Eu simplesmente peguei o substrato e fui alojando ele aqui e segurando a planta, ok? Então, fez uma compra, sua planta chegou desenvasada, é isso que você precisa fazer, ok? Mas nós temos outras opções. Por exemplo, você pode receber vou usar essa outra plantinha aqui, miudinha de exemplo para vocês. Isso aqui é um Dendrobium agregatum, Dendrobium lindley, tá? É uma mudinha jovem. Enquanto essa daqui é uma muda adulta, Vanessa, como é que você sabe que ela é adulta? Uma planta que inclusive já floresceu. Tem espata floral antiga, que ela não está na época de floração, mas ela é adulta, já floresceu. Essa daqui é uma muda jovem. Então é óbvio que essa muda aqui não vai florescer no próximo ano comigo. Provavelmente ela vai demorar de 2 a 3 anos para florescer. Apenas orquídeas adultas florescem, ok? Então eu apertei o vaso, tirei essa mudinha de lá de dentro e vou tirar o substrato que ela veio. Porque eu não preciso necessariamente deixar as minhas plantas em um vaso. Eu posso colocar as minhas plantas em um toco. Isso é muito legal. Se essa orquídea estivesse na natureza, era dessa forma que ela ia vegetar. Para isso eu trouxe o quê? Uma plaquinha de sanção do campo. Para quem não conhece sanção do campo, é uma planta que é utilizada como cerca-viva. E essa madeira tem uma resistência muito grande, dura muito tempo. Isso é legal para você colocar uma orquídea. Se você usar uma madeira leve, fininha, o que vai acontecer? Em pouquíssimo tempo essa madeira vai apodrecer e a planta vai soltar dessa madeira. Então é importante você usar casca de peroba, você usar o sanção do campo, madeiras de cerne firme, madeiras duras, tá? Bem duras. Então, tirei a plantinha. Aquela planta do primeiro exemplo veio desenvasada. Essa chegou envasada. Mas eu tirei. Porque eu quero colocar, como ela é uma orquídea de raízes finas, eu quero colocar ela no toquinho. Plantios em tocos é ainda mais fácil, porque você só precisa do toco e algo para amarrar a sua planta. Tem vários materiais que você pode usar. Tem gente que eu vou utilizar o amarril, o arame encapado, tá? Você pode usar algum fio, você pode usar arame galvanizado. Porque não citei o não galvanizado? Porque ele enferruja.
você pode usar sombrite, você pode usar, muita gente usa pedaço de meia calça, você pode usar linha. Eu só não aconselho usar aqueles barbantes brancos de algodão. Por quê? Aquele barbante, no tempo e recebendo a quantidade de rega que a gente dá para uma orquídea, ele se desfaz muito rápido. E aí ele acaba saindo, soltando, antes que a sua planta tenha gerado raízes para fixar no toco, ok? Então eu cortei um pedaço de amarril, coloquei a orquídea aqui na plaquinha e agora eu vou simplesmente amarrar, dar a volta nesse arame e a planta está pronta, está plantada. É assim que ela viveria na natureza, num galho de árvore, e a gente está dando para ela um toco, tá? Essa foi a primeira parte do vídeo, que era para tirar sua dúvida do que fazer quando você recebe uma orquídea desenvasada, como você escolhe primeiro o produto para você comprar e o que você faz com ela, se ela chegar desenvasada, como você pode plantar, tanto em vaso quanto em tocos. Agora eu vou dar, vou mostrar, sabe o que agora para vocês? Uma planta que muita gente tem. Eu mostrei aqui uma Cattleya e um Dendrobium. Mas tem muita gente que cultiva Phalaenopsis, tá vendo? Que gosta do gênero Phalaenopsis. E eu trouxe uma Phalaenopsis aqui, sem floração, pra gente fazer a mesma coisa. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Você comprou uma planta, foi numa floricultura, no orquidário, ela tá florida? Deixa ela dentro da sua casa, enfeitando o ambiente, é bem legal. Principalmente se a gente estiver falando de Phalaenopsis, são plantas que as florações às vezes duram 2 meses. Então vale a pena você, do jeito que ela chegou, levar para dentro da sua casa e deixar ela lá enfeitando. Mas aí você deixou enfeitando, essa floração acabou, a sua planta ficou desse jeito. É uma planta muito cultivada, a Phalaenopsis também. O que eu costumo fazer? Tá vendo que essa planta tá com substrato, tá no vaso dela, acabou a floração. Primeira coisa que eu faria se ela estivesse aqui no meu cultivo, eu iria mudá-la de vaso. Você pode fazer plantio, ao contrário do que muita gente fala, que tudo tem que ser certinho, igual esse material é só para isso, esse material é para aquilo. Não, você pode escolher o seu método de cultivo. O interessante é que você padronize o seu método de cultivo. Então, se você gosta de vaso plástico, use vaso plástico para todas as suas orquídeas. Se você gosta de vaso cerâmico, usa vaso cerâmico. Se você gosta de cachepô, por quê? Quando você regar esta orquídea, a rega vai ser legal para todas elas. Se você mistura muito tipos de substrato, tem muita gente, por exemplo, que faz plantio só com esfagno. Outras pessoas só usam substrato. Você misturar o tipo de substrato, isso não é legal. Então escolha um, eu sempre recomendo substrato mix de pinos para as orquídeas. Por quê? Errar com rega usando substrato drenado é muito difícil, é mais difícil. Por quê? O substrato de pinos, a água vai passar com mais facilidade e também vai secar com facilidade. Mas aí na sua casa você não tem Cattleya, você não tem Dendrobium, o que você tem é uma Phalaenopsis. Então, se essa planta estivesse no meu cultivo e tivesse passado a floração dela, o que eu iria fazer? Eu ia simplesmente apertar esse vaso e tirar ela daqui de dentro. Phalaenopsis costumam ter muitas raízes. Olha como o vaso está velho e que está na hora de fazer o replantio. Só de eu apertar aqui, o vaso já quebrou. Ó, tá vendo? Então é importante você fazer o replantio das suas orquídeas. E depois que ela estiver no seu cultivo, em média, a cada 2 anos, a gente tem que fazer isso. O vaso estava quebrado, eu já tirei. E a Phalaenopsis está aqui, ó. Tá bonita, tá com raízes. O que é o ideal? Onde você faz o seu plantio, você retirar o máximo possível o substrato velho. Ó, estamos fazendo isso juntos aqui. Como é que eu tiro esse substrato velho? Sabe o cafuné que a gente costuma fazer na cabeça do namorado, do amor, da criançada? Faz isso, pega o seu dedinho, ó. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Ó como um cafuné resolve, né? Isso é bem legal. Não tem segredo nem mistério. Faz um cafunézinho, que esse substrato antigo vai sair, vai cair.
Se o vaso já estava velho, o substrato também já está. Porque o que acontece? O fato de você ter comprado a planta e ela ter ido envasada, você vai ter que fazer esse replantio em algum momento também, tá? E que momento é esse? Quando o substrato estiver velho. Isso acontece em média de quanto em quanto tempo? A cada 2 anos, tá? Essa planta aqui, olha que interessante, aqui no meio tem uma cestinha. Porque quando foi produzida, ó, o primeiro pedacinho dela foi plantado aqui dentro dessa cestinha, estava aqui no meio. Então, eu fiz um cafuné na Phalaenopsis e tirei todo o substrato velho, ok? Mas ela tem uma haste floral aqui, ó, que já passou, não tem mais flores. Aí fica a seu critério. Existem pessoas que gostam de deixar esta haste floral porque ela costuma ramificar. Phalaenopsis tem esse costume de ramificar. Só que, tá vendo essa Phalaenopsis aqui linda, em cascata? Olha que bonita que ela tá aqui, ó. Quando essa floração passar, ela vai sim ramificar essa haste floral para florescer novamente. Mas não vai ser essa cascata tão longa e tão bonita. Ramificações dão menos flores, tá? Pode deixar que isso aconteça? Pode, é uma opção do cultivador. Eu gosto de fazer o corte nessa haste floral para que venha uma nova. Como é que você faz isso? Você pega a sua tesoura esterilizada, corta aqui no pezinho, bem no pezinho da planta, tira a haste antiga, ok? E aí você vai pegar canela em pó e vai colocar canela em pó aqui nesse cortezinho só para cauterizar. E a planta tá ótima para ser replantada. Você pode usar vaso cerâmico, você pode usar cachepô, você pode usar um vaso transparente ou você pode usar, por exemplo, esse vaso aqui, ó, super drenadinho. Legal, né? Bem legal. E a regra para o plantio é sempre a mesma. Precisamos ter dreno na parte de baixo do vaso. Essa pedra aqui, ela é pequena. Pode acontecer que ela escorra pelos buracos do vaso. Então, a gente vai colocar bem retinho o dreno aqui, ok? Depois de colocar o dreno, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar a Phalaenopsis. Eu gosto de colocar um pouco de substrato entre a planta e a pedra, antes de colocar a planta no lugar. Aí a gente vai arrumar essa Phalaenopsis aqui, ok? E vamos completar com substrato. Como? Da mesma forma que fizemos no plantio anterior. Vamos colocar o substrato onde sobrou espaço. Phalaenopsis crescem só para cima, tá? Então você sempre pode fazer o plantio delas no centro do vaso. Isso sempre vai dar certo. Com cuidado, tá vendo que ó, eu tô colocando o substrato aqui, mas sem espremer muito forte. Vocês viram quantas raízes tinham aqui nessa planta? Se eu usar muita força para ir encaixando, o substrato é assim, você vai encaixando na sua planta, ok? Para que ela fique firme no vaso, ó. Você vai encaixando. O substrato serve para base, para a planta enraizar, ficar firme e grudar. Esse é o sentido dele. Então, não precisa de você espremer a planta no substrato. Entende o que eu estou falando? Você só precisa deixar que ela fique firme dentro do vaso. Ó, coloquei o substrato, está tudo certo. E assim ficou o plantio da sua Phalaenopsis. Planta sem flor. Volta para um lugar de cultivo com a iluminação correta para que ela possa gerar agora novas hastes florais e florescer novamente, ok? Eu tenho um arranjo de Phalaenopsis aqui, que a título de curiosidade eu vou mostrar para vocês. Isso é um cachepô de parede, estão vendo? Aqui tem 3 Phalaenopsis diferentes. O que eu costumo fazer? Eu costumo colocar com pouquíssimo substrato em cachepô de madeira. Muita gente acha que Phalaenopsis só vai vegetar se tiver num vaso plástico com a raizinha presa. E olha só, como elas também gostam de ficar com pouco substrato. Qual que é o segredo aqui? Não pode faltar rega.
Mas olha que legal, eu posso pegar essa outra Phalaenopsis que a gente acabou de fazer o plantio agora e amarrar ela aqui na frente. Então eu vou ter um arranjo bem bonito de Phalaenopsis aqui. Ou poderia colocar nessa parte de cima, que ainda tem espaço, ok? Ainda assim vai ficar raízes, ó, saudáveis, felizes, planta vegetando e vem haste floral e ela floresce da mesma forma. Passado isso, eu vou dar agora uma finalização. O que você não pode deixar de fazer quando você faz um replantio e é importante? A orquídea precisa de luz, água e ventilação. É isso que vai fazer ela florescer. Por que ventilação? O ambiente tem que estar ventilado, tem que estar harmonioso, não pode ser um ambiente fechado. Falta de ventilação também não faz a orquídea ir bem. Se você tem luz, rega e ventilação, você deu para a planta a base dela, ok? E agora você precisa alimentar. Então, a planta chegou na sua casa, você tirou da caixa, você fez o plantio no vaso com o substrato ideal para orquídeas e agora você precisa adubar. Tem vários tipos de adubação. A gente está falando tudo muito rápido aqui, que é para você poder ter uma noção geral. Para você se aprofundar em todos esses assuntos, você vai nos outros vídeos do meu canal, direitinho para você se aprofundar em cada um deles. A planta precisa se alimentar e para isso é importante a gente oferecer um adubo. Existem vários adubos específicos para a orquídea, então não vamos usar um adubo de horta na orquídea, ok? Você tem adubos líquidos que você pode aspergir nas plantas e você tem adubos orgânicos, como você tem os químicos. Eu aqui gosto de usar o adubo orgânico e no caso eu uso o adubo Remitsu para todas as minhas plantas. Se eu quisesse finalizar agora esse plantio aqui, o que eu precisaria fazer? Abrir aqui o meu pacote de adubo. Esse adubo, no caso, qual que é a medida dele? É usar 1 colher de sopa para cada vaso. Esse pacote aqui, inclusive, de 1 quilo, com esse pacote você aduba 100 plantas, tá? Então, 1 colher de sopa de adubo, você vem aqui e coloca no canto do seu vaso. Planta adubada. Mas, Vanessa, você também fez o plantio em um toquinho. Como é que você aduba o toquinho? O toquinho eu vou pegar o esfagno que eu mostrei para vocês molhadinho, ok? Lembrando, se para um vaso eu uso 1 colher de sopa, para uma planta menor eu tenho que diminuir essa quantidade. Então, como é que eu faço? Eu pego a buchinha de esfagno, você pode fazer trouxinha? Pode. Coloco o adubo aqui no meio e aí eu fecho essa buchinha de esfagno, eu faço uma bolinha. Sabe quando a gente faz uma coxinha, um risole, um salgado? Você fecha essa bolinha. E aí o que eu costumo fazer? Eu costumo encaixar essa bolinha aqui na parte de trás da planta. Ou eu posso pegar essa bolinha, simplesmente vir aqui na parte de cima e amarrar a bolinha de esfagno no começo do toquinho. Por quê? Não é interessante que o adubo tenha contato direto com a planta. Dessa forma, o adubo está preso dentro da bolinha e toda vez que você regar a planta, ela vai ser adubada, ok? Então, já replantei as minhas orquídeas, uma no vaso, outra no toco. Eu já adubei as minhas orquídeas, então agora elas têm alimento. Uma coisa que eu nunca posso esquecer é de identificar minha planta. Por quê? Daqui a algum tempo, se você não decorou o nomezinho dela, isso não tem problema, com ela identificada, com a etiquetinha, se você tiver dúvida no cultivo dela, você vai entrar no meu canal, vai procurar sobre o nome dessa planta ou na internet em geral e você vai encontrar dicas de cultivo. Mas como é que você coloca a etiqueta no toquinho? Porque no vaso foi fácil, eu só estiquei. No toquinho a gente coloca um pedaço de amarril e eu venho aqui atrás e amarro a etiqueta de identificação no toquinho. Então aqui eu tenho uma planta no toquinho, plantada, adubada, identificada. Uma planta no vaso, plantada, adubada e identificada. Dessa forma a planta simplesmente já pode ir para o seu local de cultivo e ela simplesmente vai vegetar. Essa orquídea vai gerar novas raízes, vai grudar nesse toco, vai ficar linda.
E esta planta aqui vai gerar novas raízes e vai grudar no substrato que está aqui dentro. Falando ainda no que você vai comprar. Existem inúmeras opções de substratos e de materiais que você pode comprar para o seu cultivo. Por exemplo, esse é um toco de sanção do campo. Se você, por exemplo, tem acesso a isso, se você tem árvores frutíferas, laranjeira, por exemplo, você mora numa chácara perto da sua casa, você pode tirar um toco de lá e utilizar para fazer o plantio. É muito legal que você saiba todo o tipo de material de cultivo que você pode ter para usar na sua orquídea. Então, por exemplo, aqui eu tenho orquídeas plantadas em cachepô, eu tenho orquídea plantada em vaso, mostrei para vocês o plantio em um toquinho de sanção do campo. Eu tenho orquídeas plantadas nos tubinhos ecológicos. O que são esses tubinhos ecológicos? Então, imagina que isso aqui é uma tela e dentro dessa tela é colocado substrato. Nesse caso aqui é macadâmia com esfagno. Olha que legal. Então, a gente imita um toquinho. Então, você não tem acesso ao toquinho? Compra tubinho ecológico. Imita um toquinho e a planta fica muito feliz, obrigada, e enraiza do mesmo jeito. Você pode fazer plantios em casca de cajá. Para quem não conhece o cajá, esse é o material. Isso aqui é uma abraçávula nodosa. Nossa, mas ela está aí há muitos anos. Não são muitos anos, não. Mas isso é para vocês verem o quanto a planta gosta de ficar com as raízes livres. Eu tenho uma outra planta aqui numa casca de cajá, que o plantio é mais recente. Olha que legal, dá para ver direitinho como é o material. Tá vendo? E aí ela vai enraizando e ficando aqui. O fato é que é importante que você conheça todos os materiais que são importantes você ter para cultivar a orquídea. Pode parecer um pouco complicado no início, mas não. Se atente que a orquídea precisa do substrato ideal dela e o material de cultivo que você achar que deve usar. Ai, Vanessa, mas eu tenho um bando de árvore aqui na minha casa, então eu posso sair amarrando nas árvores? Pode. É só você entender a iluminação e saber qual iluminação ideal para essa planta depois, não tem problema nenhum. Não, Vanessa, eu quero cultivar tudo em toquinho. Pode cultivar tudo em toquinho, inclusive mini orquídeas. Olha que legal, não tem problema nenhum. Você não tem obrigação de cultivar orquídeas em vasos. Ai, Vanessa, mas eu já ouvi falar que tem moringas também de barro que pode cultivar orquídeas. Tem, você pode cultivar orquídeas nisso. O que é importante disso tudo? É você entender, sabe quando você lava a louça, que você fica muito tempo lavando louça que o seu dedo enruga? Se a sua orquídea ficar dentro de um vaso com um substrato inadequado, o que vai acontecer com ela? Então, por exemplo, tem gente que vai pegar a orquídea e vai querer plantar com terra. A terra não é o substrato ideal para a orquídea e ela fica muito tempo molhada. As raízes das suas orquídeas vão começar a enrugar igual o seu dedo quando você fica muito tempo mexendo na água. E como isso vai ser muito constante, primeiro vai enrugar, depois ela vai amolecer, ela vai apodrecer e você vai perder as raízes das suas orquídeas. É nesse momento que a raiz morre, tá? Então, entenda que material de cultivo adequado é importantíssimo, tá? Você pode usar tocos, você pode usar bolachas, você pode usar vasos, você pode usar cachepô, não importa, desde que seja tudo adequado para a sua orquídea. Lembrando que, por que eu estou resolvendo mostrar isso tudo? Essas dúvidas, isso acontece, eu recebo relatos de pessoas que, ai, mas eu comprei a orquídea quando chegou, ela chegou solta, eu não sabia o que fazer. É muito simples, tá? E na Orquiloja você tem acesso a todos esses produtos, material de cultivo e orquídeas em geral. Eu espero que vocês tenham gostado desse aulão para você que está chegando. E se você tiver qualquer dúvida, é só entrar no canal Orquidicas no YouTube, que você vai ter mais informações. E quer comprar todos esses materiais, acesse www.orquiloja.com.br. Eu vou ficando por aqui, tá chegando uma chuva gostosa, as plantas amam isso. Um beijo, tchauzinho!